Agenesia é quando a pessoa nasce sem um órgão ou sem uma parte de um órgão. E isso também acontece com os dentes. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? Meu nome é doutora Bianca, esse é o canal Master Pride, onde falamos sobre tratamentos odontológicos e também sobre saúde bucal. Fica até o final do vídeo que eu vou explicar que se você tem esse problema, o que pode ser feito para resolver a questão da ausência dentária, né? Ou o fato do seu dente não ter vindo, né, o permanente, tá certo? Antes de explicar para vocês o porquê, né, como que funciona a genesia, é interessante vocês entenderem como que os dentes nascem, né? Como que a gente faz essa transição dos dentes de leite para os dentes permanentes, quando a gente ainda é criança. Essa transição acontece em torno dos 12 anos de idade, tá? Normalmente aos 12 anos a criança já tem que estar com todos os dentes permanentes, mas existe uma forma de transição muito bonita, né? Em que os dentes de leite, que já estão ali na posição, eles servem de caminho para o dente permanente. E quando a criança nasce, ela já tem aquela informação genética, aquelas células, né? Para formar ali o folículo, né? Para formar o dentinho. Então eu vou botar algumas imagens aqui para vocês verem o dente de leite e logo acima o dente permanente sendo formado. Com o passar do tempo, né, conforme a criança vai crescendo, esse dente ele cria-se a coroa e depois vai usando a raiz do dente de leite como um caminho para ir reabsorvendo aquela raiz e formando a raiz desse dente. Ele já sabe, é como se aquela raiz fosse a estrada por onde aquele dentinho tem que passar dentro do osso para conseguir chegar na posição, já que eles nascem bem altos, né? A sementinha dos dentes, elas nascem bem altas, assim. E quando a gente chega no ponto do dente nascer, a criança consegue muitas vezes tirar o dentinho com a mão, porque ele só está com a coroinha, né? Toda a raiz do dentinho foi reabsorvida e aí nasce aquele dente grande já, né? Que é o dente para a vida toda, né? Que é o dente permanente. O que acontece na genesia? Na genesia, a pessoa tem muitas vezes os dentes de leite, mas aquela sementinha que teria que ter para desenvolver e tudo mais, ela não tem. E isso tem a ver com características genéticas, informações genéticas da própria pessoa, tá? Então, a pessoa, ela não tem a sementinha para formar o dente. Logo, ela provavelmente vai ter na boca só os dentes de leite, porque ele não teve aquela reabsorção da raiz que normalmente a pessoa tem durante a fase de transição da dentição, tá? E aí vem aquela questão, né? O que a gente faz quando esse tipo de coisa acontece, né? Aí, gente, não tem jeito. A forma de identificar se a pessoa está com a genesia ou está com o dente impactado, porque às vezes a pessoa tem o germe do dente, só que ele está lá em cima, ele perdeu a estradinha dele, né? Ele rodou, o germe rodou por algum motivo e perdeu ali a referência que é a raiz do dente de leite para poder nascer. E aí ele fica o que a gente chama impactado. Para ter certeza se a pessoa tem esse problema ou não, ela precisa tirar uma radiografia. É através da radiografia que muitas vezes a gente identifica que a pessoa tem agenesia ou não, tá? Então a primeira coisa é ir ao dentista, né? Isso normalmente acontece quando a criança está acima dos 12 anos, porque percebe que um dente não caiu, né? Ou até mesmo adulto, eu já peguei alguns pacientes adultos que têm dente de leite e não sabe por que o outro dente não veio. Aí a gente tira a radiografia e a gente observa se a pessoa tem o dente impactado ou realmente a pessoa tem a tal da genesia, tá certo? A partir dali, a gente vai precisar, se a pessoa realmente tem a genesia, pedir exames mais aprimorados para entender como é que funciona a mordida da pessoa, porque existem dois caminhos. Ou a gente faz o tratamento ortodôntico, né? Dependendo do tamanho da face, o tamanho da arcada da pessoa, é possível fechar o espaço, né? Caracterizando o dente mais próximo para aquele dente que seria mais anterior. Muitas vezes a pessoa tem um canino ou um premolar, ele não tem um premolar. Se a pessoa for classe 2, por exemplo, a extração do premolar normalmente já é necessária. Então a gente faz um planejamento para que a pessoa possa fazer a extração e mesmo assim ajustar a mordida, tá? Agora, se a arcada da pessoa estiver batendo certinho em classe 1, o que vai ter que ser feito? Muitas vezes é feito uma prótese
adesiva, né, durante o processo de desenvolvimento da pessoa, até ela atingir aí seus 18 anos, e a partir dali a gente programa o implante, tá? Isso quer dizer que a pessoa não precisa ficar sem o dente. Se a pessoa tem o dente de leite ali na região, pode ser caracterizado e ela pode usar esse dente por um tempo. Mas é importante dizer que esse dente de leite, ele não vai durar a vida toda, é muito difícil, tá? Porque a gente, conforme a gente vai crescendo também, a nossa arcada ela vai ficando mais forte, ela vai sendo mais desenvolvida. E isso marca o fim da fase infantil, né? E o começo da fase adulta. A pessoa precisa ter dentes mais fortes e mais resistentes para poder ser compatível com essa arcada mais forte, tá? Então, o que acontece muitas vezes? Ou esse dente careia, acaba cariando, ou ele acaba fraturando, né? Ou ele acaba desgastando demais, né? Porque a pessoa acaba tendo algum problema de parafunção, como bruxismo e tudo mais. Então ele acaba ficando muito desgastado, muito baixo em relação aos outros dentes. E aí não tem jeito, né, gente? Acaba tendo que ser necessária a remoção e a colocação ou de uma prótese, né, ou do implante, ou até mesmo fazer o fechamento através aí da ortodontia. Como que você sabe qual que é a melhor solução para você? Procurando um dentista especializado, tá? Aqui na clínica, eu sou implantodontista e ortodontista. Por quê? Porque eu quero sempre buscar a melhor solução para o paciente. Implantodontia, né? Eu comecei fazendo implantodontia e muitas vezes eu percebi que para a pessoa ter um sorriso bonito, ela precisaria alinhar os dentes. Aí eu fiz ortodontia. Então é interessante você buscar um local onde as pessoas, né, tenham um ortodontista, um implantodontista, para poder avaliarem juntos, né, ou mesmo a mesma pessoa, para avaliar juntos qual a melhor solução para o seu caso. Porque às vezes você não vai precisar passar pelo implante. Às vezes pela ortodontia você consegue aí resolver o problema e ficar esteticamente harmônico, tá? Ou outras vezes vai ser necessário você passar com um implantodontista para resolver o seu problema. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida em relação à genesia, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer responder, tá bom? E se você passa por esse problema, deixa aqui sua experiência. Muitas vezes a gente pode, né, dar uma opinião, ou muitas vezes a sua experiência pode ajudar outras pessoas aqui, tá bom? Um grande beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.